E aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da sequência de vídeos sobre CAN aplicada a motorsport. E hoje nós vamos falar sobre CAN aplicada dentro do protocolo da Fueltech. Acredito que todos já conheçam os produtos da Fueltech, essa empresa brasileira que desenvolve eletrônica embarcada, módulos de controle, sensores, módulos de aquisição de dados, instrumentação para diversas aplicações, principalmente para motorsport e para powertrain. Então a ideia é mostrar para vocês um pouco do protocolo que a Fueltech desenvolve para os produtos dela. Então vamos lá. Bom, a Fueltech ela tem um protocolo próprio, né, um protocolo proprietário, esse é o termo técnico correto, que ela utiliza para a comunicação dos dispositivos dela, entre os dispositivos dela, e também como a informação na CAN está ali e ela pode ser utilizada para diferentes fontes. Então você pode utilizar, por exemplo, para ligar uma Fueltech num sistema de aquisição de dados seu. Imagina que você tem uma aquisição de dados gravando todos os canais lá de dinâmica veicular do seu veículo, né, dos seus sinais de instrumentação, por exemplo, medição de suspensão, curso de suspensão, pressão de pneu, a temperatura de pneu, por exemplo, e você quer colocar tudo isso de maneira integrada e pegando os dados do motor. Então hoje vocês vão entender um pouco de como o sistema funciona dentro do protocolo da Fueltech e como que você consegue então ler não só as ECUs da Fueltech e coletar essas informações, mas também pegar de outros módulos da Fueltech que possuam CAN, comunicação CAN dentro do protocolo Fueltech 2.0, FT 2.0. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, o time da Fueltech nos disponibilizou o documento atualizado. Então, a gente vai discutir aqui sobre o protocolo proprietário da Fueltech e também a gente vai discutir um pouco sobre os detalhes. Nós não vamos discutir os detalhes da comunicação, vamos discutir os detalhes de como a comunicação se estabelece, como que você obtém as informações dentro do protocolo da FT. Porém, as informações detalhadas de quais são os IDs, que vocês vão entender daqui a pouco, e também onde estão cada sinais, e também como que você consegue fazer as conversões, as unidades de conversão, fator multiplicativo, unidade, tudo mais, vocês vão conseguir diretamente nesse documento oficial da Fueltech que vocês podem solicitar para o time da Fueltech e conseguir aí realizar suas aplicações utilizando toda essa linha de produtos nacionais. Eu gosto de frisar essa parte porque realmente é muito interessante e eu fico muito feliz saber, né, que nós conseguimos desenvolver eletrônica no Brasil nesse nível, né? Então, a ideia é falar um pouco das especificações técnicas desse protocolo. Então, inicialmente, dentro do conjunto mais simples da técnica, das informações técnicas do protocolo da FT, nós temos as informações com relação à especificação. Então, a especificação técnica ela é baseada na rede CAN 2.0. O baud rate, né, das comunicações da Fueltech na CAN é em 1 megabit por segundo, então é a velocidade mais rápida que se consegue se comunicar dentro da CAN tradicional. Isso é um ponto muito interessante, que a Fueltech ela utiliza a ID de 29 bits. Então, se por acaso você não está tão claro para você o que é o ID ou o que é o ID estendido, o ID de 29 bits, assista o nosso primeiro vídeo que nós explicamos a teoria sobre a comunicação CAN e lá você vai ficar um pouco mais claro do que é um ID de 11 bits, o que é um ID estendido de 29 bits, que é onde o protocolo da Fueltech se estabelece. Bom, daquele primeiro vídeo, então para quem não assistiu ainda, assiste lá no nosso canal. Para quem já assistiu, só fazendo uma pequena revisão. Então nós temos aqui a mensagem CAN, se vocês lembram lá do frame da CAN, ela é composta por vários pedaços, nós podemos dizer assim, vários pequenos slotzinhos onde que contém algumas informações diversas, como CRC, DLC e tudo mais, mas a gente pode dar uma enxugada na mensagem CAN e deixar ela simplesmente para o dia a dia com dois pedaços, que um é o identificador e o outro é o campo de dados. O identificador é o CPF da mensagem, é um número, pode ser geralmente escrito em hexadecimal, representado em hexadecimal. Então é um número que representa o que essa mensagem contém.
né? É o CPF para mostrar o que aquela mensagem está trazendo dentro do campo de dados. E lá no campo de dados, que ele pode ser de 0 até 8 bytes nas mensagens tradicionais de CAN, então você pode colocar ali um sinal ou vários sinais. Você pode colocar, por exemplo, 64 sinais de 1 bit. Você tem 8 bytes de dados, lembrando que cada byte possui 8 bits, então 8 vezes 8 é 64. Então dentro desses 64 bits você pode levar muita informação ou uma informação só. Depende de como você cria o seu protocolo. Hoje nós vamos falar do protocolo da Fueltec, ok? Então o protocolo da Fueltec, ele estabelece que o identificador utilizado é o identificador de 29 bits. Então, o CPF da mensagem, o identificador da mensagem CAN dentro do protocolo, dos módulos e dos equipamentos, dos produtos da Fueltec, ele utiliza 29 bits. E lá no campo de dados, ele também estabelece que ele utiliza 8 bytes o tempo todo. Ok? Um ponto muito interessante é que nas mensagens CANs tradicionais, nos protocolos tradicionais da CAN, que é muito comum de você encontrar, por exemplo, num veículo de rua, o identificador ele é só um número. Onde, por exemplo, uma montadora vai lá e estabelece que o número, por exemplo, 1, 2, 3 vem mensagens do motor, um conjunto de sinais do motor, por exemplo. Já a Fueltec, ela estabelece que o identificador ele não é um número qualquer. Não é um número que alguém foi lá e estabeleceu isso sem nenhum critério, ou com critério de prioridade, simplesmente. Ele tem, além dos critérios de prioridade, dentro do identificador vocês vão ver que a gente consegue ter informações do produto que está enviando essa mensagem na rede, qual que é o módulo da Fueltec que está enviando essa mensagem na rede, e também mostra qual que é o tipo de dado e qual que é o tipo de mensagem que está sendo enviada na rede. Ok? Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso agora exatamente nesse momento. Então, a gente vai falar um pouco mais agora no começo sobre o campo do identificador da mensagem da FT, do protocolo FT 2.0. Só um ponto que é importante lembrar, esse protocolo ele vem sendo atualizado. Tá? Ele é um protocolo muito inteligente, é um protocolo muito bem feito, parabéns pelo time da Fueltec por desenvolver um protocolo tão organizado dessa maneira, é bem legal você poder trabalhar, que vocês vão ver que realmente, quando você entender como que se monta um frame dentro de uma CAN da Fueltec, você vai entender o tanto que foi caprichado, o tanto que foi bem feito esse protocolo, o tanto de informação que você tem, por exemplo, só no identificador, sem falar ainda no campo de dados. Então, no identificador, lembrando que o identificador, novamente, ele é de 29 bits, dentro dos nossos 29 bits, a Fueltec separou 15 bits por um Product ID. O que é isso? Ele é um identificador do produto. Daqui a pouco vocês vão entender o que é esse produto. Mas seria mais ou menos qual que é o produto FT que está enviando aquela mensagem na rede. Se é um leitor de som, um condicionador de som da Lambda, se é um condicionador de EGT, de temperatura de escapamento, né, de thermocouple, né, de thermopar, ou se é, por exemplo, uma ECU. Uma FT500, uma FT600. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro e vai ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Também tem 3 bits, dentro desses 29, 3 bits, que é do bit 13 ao bit 11, e eles são responsáveis por falar qual que é o tipo de dado que está contido. Se é um frame comum de uma CAN tradicional, ou se ele está empacotado dentro do protocolo da FT. E também os últimos 11 bits, os primeiros 11 bits, desculpa, ele é relacionado ao ID da mensagem. Qual mensagem que está aí sim é um número que relaciona com o campo de dados. O que ele está transmitindo lá dentro. Beleza? Vai ficar um pouco mais claro isso daqui a pouquinho. Então, dentro do Product ID, né, desse ID do produto, ele também é subdividido em 2 grupos. Os primeiros 10 bits são relacionados com o produto da FT, então se é uma FT500, uma FT600, se é um leitor de som da Lambda, se é um módulo de leitor de temperatura de escapamento, são os produtos da Fueltec. Já os primeiros 5 bits, eles estão relacionados, não é um serial number, mas a gente pode representar como um serial number. O que é esse? Porque por isso que está entre parênteses até aí na apresentação, na tela de vocês. Por que a gente fala que ele poderia ser um serial number? Imagina que você vai fazer uma medição que você vai usar 4 módulos de EGT. Ok? Você, por alguma necessidade sua, você precisa usar 4 módulos e colocar tudo isso na CAN. Com o produto, vocês concordam que ele será o mesmo. Vai ser um módulo de EGT da Fueltec, por exemplo, de 4 canais.
Então, se você pegar esse módulo e colocar ele 4 vezes numa RedCAM, a RedCAM lembra que ela trabalha em formato de barramento. Você pode só pendurando os módulos no mesmo par de fios. Como que a ECU que está do outro lado vai entender que é do módulo 1, que é do módulo 2, que é do módulo 3 ou que é do módulo 4? Sendo que o produto, os primeiros 10 bytes, é o mesmo. É o módulo de EGT, de 4 canais, por exemplo. Então, toda vez que a Infoteca ela produz um módulo, ela coloca esse ID lá dentro, esse Unique ID, que ele é único por produto, só que ele tem até 32 valores. Então pode ser que você tenha um choque de ID se você pegar produto, mas isso é bem difícil porque você tem 32, né, números. Então ela vai produzir no 1, 2, 3, 4, 5, chega lá no 32, ela zera de novo, começa a produzir de novo do 1 ao 32. Então se você precisa colocar mais de um módulo do mesmo tipo, você precisa ter certeza que o Unique ID é diferente para você saber quem está mandando para quem. Qual que é o módulo que tem aquilo. Esse Unique ID, para saber se ele é o 2, se ele é o 3, se ele é o 4, se ele é o 23, por exemplo, e por aí vai. Então, dentro do Product ID, ele é dividido em tipo de produto e nessa numeração única de 1 a 32. Então, só depois que você vem pegar o documento lá do protocolo, vocês vão ver que tem essa tabelinha aqui. Eu só coloquei um pedaço dela para explicar um pouquinho, porque ela pode confundir um pouco vocês. Só para ficar um pouco mais claro. Então, vocês vão ver aqui nessa segunda coluna da esquerda para a direita que a gente tem o tipo do produto. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o tipo do produto, aqui ó, do condicionador de som da lambda nano, ele é 0x0240. Se vocês lembram lá, ou para quem não lembra, só assistiu o primeiro vídeo onde a gente comenta um pouco sobre base numérica, né? Toda vez que a gente começa com 0x, a gente está querendo dizer que esse número que está aqui está representado em hexadecimal. Ok? A base hexadecimal. Então, o tipo do produto condicionador de som da lambda da FT nano, ele é o produto, o tipo do produto é o 0240 em hexadecimal. Porém, se vocês lembram, a gente está falando desses 10 primeiros bits. E Unique ID, depois, isso vem com o produto. Então, essa terceira e essa quarta coluna é justamente o que eu quero explicar para vocês que pode chegar a confundir um pouco. Então, se vocês olharem aqui, nós temos aqui ó, um produto FT600. O tipo do produto é 0x281. 0x281, ele é em binário 101, essa sequência de zeros depois desse 1 no final. A gente sabe que isso está em binário porque termina com um B minúsculo no final. Então isso está em base binária, o de cima está em base hexadecimal. Novamente, quem não lembra, assiste o vídeo número 1 dessa sequência de vídeos sobre CAM. E lá a gente comenta um pouquinho sobre bases numéricas. Esse tipo de troca a gente faz o tempo todo de base numérica durante o uso de uma rede CAN. Vocês estão vendo aqui agora, né? Então vamos supor que nós temos em mãos aqui, nós compramos agora uma FT600. E o Unique ID dela, por exemplo, é 5. Então 5 em binário é 101. Porém, o Unique ID, a FT estabeleceu, a Fueltech estabeleceu que são 5 bits. Então, 101, eu preciso completar 5. Então, eu coloco completo à esquerda 2 zeros. 00101. Aí eu fico com 5. E o Product ID é a composição dos dois. Então, vai ser esses primeiros 10. Na sequência, essa sequência de 5. Então, o valor em binário total são os 10 primeiros, mais o resto 5 aqui, esses 5 restantes. Se a gente converter essa sequência de zeros e uns aqui em binário, converter ele para hexadecimal, vocês podem usar a calculadora do Windows no modo programador, ele converte. Então, o número, o Product ID dessa FT600 vai ser 0x em hexadecimal, 5025, que é justamente esse range que aparece aqui, é justamente o valor mínimo e o máximo, considerando o mínimo Unique ID e o máximo Unique ID para um dado tipo de produto, ok? Então nós definimos, agora você já está claro, um pouco mais claro, como esses 15 primeiros bits são construídos. Depois a gente fala sobre o tipo de dado, tá? que se transporta dentro da mensagem da FT.
Então, existem 4 tipos, eu vou falar de 2, porque os outros 2 não são tão relevantes para quem vai fazer o uso no dia a dia, por exemplo, para medição de valores de sinais de uma ECU, de algum módulo da FT. Que é quando o data field, esses 3 bits, quando eles forem iguais a 0, 0, 0, 0, nessa sequência de 3 zeros em binário, ele é uma mensagem tradicional, mensagem padrão da CAN, com 8 bytes. Quer dizer, é aquele padrão que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas é aquilo, para quem também não lembra, o próximo exemplo que eu vou dar, é só assistir o segundo vídeo onde a gente comenta como que se usa a CAN na Motec. E lá eu falo bastante sobre essa construção da mensagem. Uma mensagem tradicional da CAN, não dentro de um protocolo, por exemplo, o FT CAN 2.0. Então, quando o data field vem com 0,2 em hexadecimal, ou ele vem 0,1,0, aí ele está vindo dentro do protocolo da FT que a gente vai especificar mais agora. Ok? E aí vocês vão ver que dentro do protocolo da FT, a mensagem pode ser segmentada. Fiquem tranquilos que a gente vai entender um pouco mais agora. Então, quando vem 00, ele está numa mensagem CAN tradicional. O que é isso? Os meus 8 bytes do campo de dados podem transmitir informações diversas dentro de um protocolo convencional. O que importa para a gente, na verdade, é quando ele vem, então, 02. Mas só explicando um pouco mais do 00, o que é isso? Posso ter dentro lá do meu sinal, isso não é utilizado dentro do protocolo do FT tanto assim, é mais utilizado no 02, mas dentro do 00, o que seria esse CAN tradicional? Seria justamente isso. Eu tenho lá 8 bytes de dados e eu posso ter até 64 sinais dentro dos meus 8 bytes de dados, dentro dos meus 64 bits. Então esse aqui é o exemplo que a gente viu lá no vídeo número 2, como a gente usa a CAN na Motec. Então para quem não quiser entender um pouco mais dessa explicação aqui, assiste o nosso vídeo número 2 para ficar um pouco mais claro. Então só um exemplo, então por aqui. Nós temos a velocidade de roda dianteira direita. Essa velocidade de roda dianteira direita, ela ocupa 9 bits. Então ela ocupa todo o primeiro byte e ocupa 1 bit do segundo byte. Aí nós temos vários sinais. Tem um sinal número 2, sinal número 3, sinal número 4, quantidade de push to pass, que era um exemplo da stock que a gente deu lá. Depois a gente tem aqui um botão de pitch limit, ativo ou desativo, né? Um status. Então você pode ter diferentes sinais. Isso não é tão utilizado dentro do protocolo FT. FT CAN 2.0. A FT CAN 2.0, ela utiliza esse 02. Então o data field vai ser como 02. E o que é isso, né? O que é importante aqui é essa palavrinha, segmentados. Os dados podem estar segmentados em mais de uma mensagem. Isso confunde um pouco, mas vai ficar mais claro agora com o exemplo. Vamos sair um pouco do universo da CAN, vamos dar um exemplo um pouco mais prático, um pouco mais do nosso dia a dia. Imagine que você tem uma empresa de transportes. E aí você fecha um contrato para prestar serviço para as equipes, por exemplo, de Fórmula 1, para levar o pessoal de hotel até o autódromo, durante o grande prêmio aqui de Interlagos. Imagina que você precisa levar, as suas vans cabem 8 pessoas, ok? E você precisa levar todos esses grupos completos para o autódromo. E lá dentro a sua equipe vai levar essa equipe completa até um outro lugar. Só que tem que levar completamente. Então imagina que eu preciso levar 8 pessoas. Vai chegar a minha van, lembra que todas as minhas vans cabem em 8 pessoas. Então o meu funcionário fala, ó, esse grupo são 8 pessoas. Avisa a pessoa da van, o motorista da van. As 8 pessoas entram na van e a van então vai lá para o autódromo. Chega no autódromo, o motorista fala para outra equipe, outra pessoa da nossa equipe fala, ó, o total desse grupo são 8 pessoas. As 8 pessoas saem da van e vão ser levadas pela nossa equipe até onde elas precisam ir. Um camarote, algum lugar. Beleza? Isso lembrando que era um grupo de 8 pessoas. Então a gente, em um transporte, em uma viagem da van, a gente conseguiu levar todo mundo. E quando a gente tem um grupo maior do que 8 pessoas, nós temos que fazer o quê? Várias viagens. Que é esse próximo exemplo. Imagina que agora eu preciso levar 18 pessoas. E a minha van só cabe 8. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que dividir o grupo. Só que quando chega lá do outro lado, o grupo precisa o quê? Se movimentar em conjunto. E aí eu vou ter que fazer o quê? Segmentar. O que é esse segmentar? É dividir em pequenos grupos para transportar. Isso dentro da CAN, nas aplicações convencionais, a gente chama de protocolo de transporte. Mas eu não vou gastar tempo com isso aqui agora porque é mais teoria e conceitos fundamentais.
Então, dentro das minhas 18 pessoas, eu vou transportar as primeiras 8. Coloco as primeiras 8 no caminhão, na van, desculpa, e transporto. E aí, quando a minha van chega lá, o meu motorista, meu primeiro motorista já avisa o meu funcionário falando, ó, o grupo total são 18, ok? Aqui eu só tenho 8, tá vindo mais. Espera todo mundo chegar. Eu descarrego as minhas 8 primeiras e o meu funcionário sabe, ó, tenho 18, total, ainda já chegaram 8. Falta gente ainda. Vem minha segunda van, carrega mais 8 e descarrega mais 8. Faltam 2 pessoas ainda. Vem uma terceira van, coloca esses últimos 2 e aí sim chegam meus 18 do outro lado. E aí sim eles podem ser transportados, por exemplo, para o camarote que eles vão chegar. Beleza? Então isso é segmentar. Segmentar nada mais é do que quando eu tenho um limite de espaço, pode ser dentro de algum lugar, dentro de um veículo, ou no nosso caso, dentro de uma mensagem CAN, que a mensagem CAN ela é limitada a 8 bytes, eu preciso segmentar. E quando eu segmento, eu preciso ter um dispositivo para controlar a minha mensagem, para saber o quê? Qual que é o total. Vocês viram que o nosso motorista ele avisa, ó, o total é 18, só trouxe 8. Espera chegar todo mundo. Ok? Então isso é segmentar. Então é isso que o protocolo da Fueltech pode utilizar, se for necessário. Então o que é isso? Se vier lá dentro do nosso data field lá, vier 02, nesses 3 bytes, está falando que a mensagem ela pode estar segmentada ou não. Se ela não estiver segmentada, quer dizer que tudo que eu preciso transportar de informação, tudo que a ECU vai enviar para o barramento CAN, ou tudo que o sensor Lambda vai colocar na rede, por exemplo, se tudo isso couber em 7 bytes, vocês vão entender por que é 7, lembra que o total são 8, mas se tudo couber em 7, esse primeiro byte ele vai vir como FF. O que é isso? Quando vier FF, o protocolo da Fueltech está falando aqui para mim, ó, tudo que eu preciso transportar cabe em uma viagem só. Eu não estou fazendo mais de uma viagem. Ok? Então, quando vem FF, quando vem 02 no data field, lá no meu campus de dados, o meu primeiro byte vem como FF. Se ele vier como FF, eu sei que dentro dos meus 7 bytes está tudo que eu vou ler. Ok? Porém, se não vier FF, se vier um número diferente de FF, o primeiro número que vai vir de uma sequência, esse primeiro byte, ele é para organizar, é para estabelecer uma sequência das mensagens. Lembra que a van, no exemplo, ela tinha van número 1, van número 2, van número 3, para você saber qual que é a sequência das mensagens. Então, quando você recebe a primeira mensagem, que vem 02, e o byte aqui vem como 0, o primeiro byte do campo dela vem como 0, quer dizer o quê? Eu estou iniciando uma segmentação. Eu estou começando um transporte de uma sequência de mensagens. Então, o que é isso? Meu primeiro byte é 0. Meus dois próximos bytes, eles me falam a quantidade de bytes que eu estou transportando. Isso é meio confuso mesmo, mas fiquem tranquilos que só a gente repetir vocês vão entender. Então, primeiro byte ele vai ser uma sequência, vai ser um número sequencial. Primeiro, 00. Segunda mensagem que vier, 01. Terceira mensagem que vier, 02. E aí vai indo conforme a quantidade de bytes que você precisa transportar. Então, se eu preciso transportar, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 5 mensagens aqui, 7 bytes aqui, 5 bytes aqui, 7 bytes aqui e 7 bytes nessa última. Então, 7 mais 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meu total de bytes é 19. Eu estou falando para vocês, ó, então eu estou transportando 19 bytes. Se eu estou transportando 19 bytes, dentro desses 2 bytes 1 e 2 da primeira mensagem, ele vai falar pra gente 19, que é o total de bytes que eu preciso transportar. Lembra? Era o motorista falando, ó, eu vou transportar 18 passageiros. Tô trazendo 8, calma que vem mais. Então ele tá falando pra mim, ó, vai vir 19. Aqui dentro ele vai estar avisando pra gente, vai vir 19 e esse é o primeiro, 00. E aí ele manda os 5 primeiros. Chegou, vai vir a próxima van, no caso a próxima mensagem, com o mesmo ID de mensagem. E vai vir falando aqui, ó, 01, porque já é a segunda mensagem dessa sequência de segmentação. É o segundo segmento. E aí ele vem mais 7. Então, 5 mais 7, 12. E aí eu preciso o quê? Mais 7, para completar os meus 19 que eu anunciei aqui que chegariam 19. Então, vem a sequência 02, que é o terceiro segmento. E aí eu estou falando, ó,
Agora tem mais 7 aqui, então completou 19. Como eu sabia que era 19 desde o começo, eu sei que minha sequência de segmentação acabou. Então é justamente isso que está destacado aqui. O byte 0, então, das mensagens, me especifica qual que é a mensagem qual que é o segmento desse conjunto de mensagens, começando sempre em 0. Então 0, 1, 2, 3, depende da quantidade de bytes que eu estou transportando. E a quantidade de bytes, ele vai estar escrito aqui. Ele pode transportar, no protocolo da AFT, ele pode transportar até 1776 bytes. É coisa pra caramba. Então, se aqui tiver escrito 1776, o que está em laranja é o que é utilizado, o que está em preto são os bits que não são utilizados. Então, se eu for transportar 1776 bytes, eu vou pegar 1776, converter para binário e completar aqui. E aí eu vou saber como que eu vou construir esses 2 bytes aqui, ok? Então, se você pegar uma mensagem de uma FT, por exemplo, e o primeiro byte é 0, e esse mesmo ID depois vem logo na sequência com o primeiro byte 1, e depois logo na sequência o primeiro byte 2 do mesmo ID, você já sabe que ele está sendo transportado, ele está utilizando segmentação. Ok? E se voltar de novo o mesmo ID voltar para 0, opa, começou uma nova sequência de segmentação. E qual que é o tamanho dessa segmentação? É só eu olhar os 2 próximos bytes, esses bits que estão em laranja aqui, para saber quantos bytes que eu estou transportando. Porque, por exemplo, se fossem 18, eu ia transportar desse mesmo jeito que está aqui na tela agora, 5 mais 7, porém meus dados acabam aqui no byte 6. Meu byte 7 é lixo, tá ali porque tá. Exclusivamente, mas ele não significa nada pra gente. Porque são 18, agora não são mais 19. Beleza? Se isso não ficar claro, guardem as dúvidas aí, anotem as dúvidas, ou mandem pra gente aqui nos comentários, ou mande no nosso Instagram, que a gente vai fazer uma live na próxima semana, só no Instagram aí, só para tirar as dúvidas com relação a esse vídeo do protocolo DFT. Ok? Se por acaso está assistindo o vídeo depois de já ter passado a nossa live, não tem problema, só mandar um comentário ou no Instagram, como direct, ou também aqui no vídeo, nos comentários do vídeo, que a gente vai tirar a sua dúvida. Fiquem tranquilos. Então, nós já falamos do tipo do produto. Se vocês lembram, o tipo do produto ele é definido pelo tipo do produto. Desculpa, o Product ID é dividido pelo tipo do produto e também pelo aquele valor único de cada módulo, de 0 a 32. O Data Field, que ele geralmente ele é 02 no FT, e quando ele vem F02, se o primeiro byte for FF, é uma mensagem só. Se ele for 00 e tem uma sequência então de segmentação de mensagem. E depois nós temos aqui sim o ID da mensagem, tá? E aí esse ID esse message aqui, ele pode confundir um pouco com o identificador, com o ID da mensagem CAN. Mas lembra que esse Message ID que a FT chama de Message ID, ele é 11 bits só e ele faz parte dos 29 bits da mensagem CAN total, ok? Não confundam isso, ele é só o finalzinho da mensagem, do ID, ou começo. Então ele é composto por 11 bits, e desses 11 bits, o último bit, o bit 10, ele tem valor 1 o tempo todo, e do bit 0 ao bit 9, ele tem alguns valores. Então vocês vão ver que nós temos 2 grupos de mensagens, 2 grupos de IDs aqui. Nós temos o ID 600, 601 e 602. São mensagens definidas já com conteúdo definido no campo de dados. Aqui no campo de dados o que está lá dentro já está definido pela Fueltech e é fixo e é mandado a cada 100 Hz. Ok? Em uma mensagem única. Numa mensagem 600, numa mensagem 601 e na mensagem 602. Já quando a gente tem a mensagem com ID, com esse final desse ID aqui, 0FF, 1FF, 2FF, 3FF, ele pode estar segmentado. E a quantidade de informações lá dentro, ela não tem posição fixa, ela pode variar. Vai ficar um pouquinho mais claro agora. Então as mensagens lá 600, 601 e 602, elas são dados vitais, dados importantes do controle do motor. São dados mais relacionados e têm um grau de importância um pouco maior. E por isso que a FT ela manda isso a 100 Hz na rede e constantemente. Então essas mensagens, 600, 601 e 602, aqui no Message ID, que são os 11 bits os 11 primeiros bits dos 29 bits do ID da mensagem CAN, então ele tem já a posição, ele é
conteúdos definidos. Então, tá aqui nós temos 4 sinais por mensagem. Então, por exemplo, a mensagem que tem o Message ID 600, ele tem TPS, depois ele tem MAP, depois ele tem temperatura do ar e depois tem temperatura do motor. A mensagem 601 tem pressão do óleo, pressão de combustível, pressão de água e a marcha. E aí vai indo, temperatura de oxigênio, quantidade de oxigênio, desculpa, do escapamento, também, que no caso é a lambda, né? A rotação do motor, temperatura de óleo e também a quantidade o estado do pitch limit, se você estiver utilizando. Então, essas mensagens, ela tem conteúdo definido. Então, se toda vez que tiver a mensagem com Message ID, lá os 11 primeiros bits, for 600, você já fala, opa, essa mensagem eu sei que aqui no primeiro conjunto de bytes, no primeiro par de bytes eu tenho TPS, depois eu tenho MAP, depois eu tenho temperatura de ar, depois eu tenho temperatura de motor. Ok? Você vê o ID lá 600, não o ID da mensagem em campo, estou repetindo porque isso realmente vai confundir alguém. Porque esse Message ID são os 11 primeiros bits dos 29. Lembrando que a FT ela usa 29 bits. Ok? Então, 600 já tem valores definidos, 601 e 602. Agora vamos para os próximos. Isso também aqui é bem interessante. Como eu falei para vocês, o protocolo foi muito bem estruturado, é muito bem organizado. Tá? Realmente um protocolo muito bem feito. Então, depois, quando nós temos lá os IDs 0FF, 1FF, 2FF e 3FF, os dados eles podem estar segmentados. Então, você pode ter uma sequência de mensagens para compor todas as informações que você está enviando na rede. Ou que a ECU está enviando, o módulo da Fueltech está enviando. Cada mensagem é composta por 4 bytes. Esse é um ponto importante. Vocês vão ver o que são esses 4 bytes. 2 desses bytes é um identificador do dado. Nada mais é do que um nome para aquele dado. Como eu posso ter vários dados lá dentro, aqui igual a gente tem aqui no ID 600, eu tenho 2 bytes para falar o ID do TPS. O ID do TPS é 0002. E depois, nos primeiros 2 bytes, eu vou ter aí sim o valor do TPS em porcentagem. Ok? Então aqui também vale a mesma premissa. Então eu tenho meus 2 primeiros bytes, o identificador do sinal, e a sequência dos próximos 2 bytes é o valor ou o status daquele sinal, porque nem todo sinal ele tem um valor definido, não é um valor numérico, ele pode ser um status. Por exemplo, um botão de pitch limit ele é ligado ou desligado. Controle de boost, por exemplo, pode ser ativo ou desativo, né? Então, controle de nitro, né, por exemplo, ativo ou desativo. Então, aí ele não é um valor, ele é um status. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que também existe uma especificação se for valor e se for status. Novamente, todos os dados nas mensagens do protocolo FT, ele é composto por 2 bytes. Por 4 bytes, desculpa. Os primeiros 2 bytes é o ID da mensagem e os segundos 2 bytes é o valor ou o status desse dado, desse sinal. Ok? A transformação, se for transmitida em apenas uma mensagem, os dados podem ser, se for transmitido em apenas uma mensagem, né, se não for fazer segmentação, você consegue transmitir só 2 sinais, porque cada sinal são 4, então você já consegue ter uma ideia da quantidade que você consegue transmitir. Os detalhes com relação ao ID, o valor de conversão, a unidade, eu vou mostrar só alguns aqui, bem o comecinho, uma quantidade bem grande dentro do protocolo inteiro da FT, que está lá no documento da Fueltech. É só vocês falarem com eles e solicitar esse documento que vocês conseguem ter a informação da rede inteira. Então, desses 15 bytes, desses 16 bits que eu tenho nos 2 bytes, identifica a medição, o valor daquele sinal, daquele dado, o primeiro bit, ele fala, se ele for 0, ele fala que aquele dado, ele é um sinal. Ele tem valor. Valor, quando eu falo, é um TPS, temperatura, ok? Valor numérico. E quando o primeiro bit ele é 1, ele fala que aquela variável, ela tem status. Ativo ou desativo, step 1, step 2, step 3, ok? Vocês estão vendo tanto que é organizado o protocolo da FT, né? E depois do bit 1 até o bit 15, aí ele tem realmente o número, o ID da mensagem. Isso aqui está descrito porque vocês vão entender agora na tabelinha lá
da FT. Então, aqui tá para vocês o conteúdo, um pequeno pedaço, um pequeno conteúdo da mensagem da FT. Então aqui eu tenho, por exemplo, o ID da medição, que é aquele valor total dos 16 bits. Então aqui é 02, o TPS. Por que é 02? O Data ID, né, o Data ID é 1. Então, se a gente pegar 1 em binário, ele vai ser, eu tenho que ser 15, lembra que são os 15 finais, os 15 bits finais. Então, aqui nós temos uma sequência de 14 zeros e o primeiro aqui é 1, para falar que é 1, o valor de TPS é 1, né, do Data ID. E ele é o tipo de sinal. Qual que é o tipo desse dado? Ele é um sinal. Lembra que o sinal ele é 0. Quando ele é sinal, o valor numérico ele é 0. Então, se a gente voltar aqui, o valor numérico é 0. Quando eu faço a composição do 0 na primeira posição, com depois os 15, 14 zeros e o primeiro 1 aqui, se eu converto ele dá 2. Então, essa coluna da esquerda é realmente o valor que você vai ver lá nos 2 primeiros bytes quando você receber essa mensagem dentro do protocolo FT 2.0. Tá? Então, esse Data ID você pode praticamente descartar, você não vai utilizar isso muito. Aqui é a composição, mas o que você vai realmente medir lá na CAN dos 2 primeiros bytes vai ser o valor aqui, é do Measurement ID. Tá? Então, se você receber 2, sabe que é TPS. Se eu receber 6, eu sei que é a temperatura de ar, por exemplo. E aqui na tabela, lá que tem na documentação da FT, por exemplo, ele fala TPS, a unidade é em porcentagem, e ele tem um fator multiplicativo para eu conseguir converter. Lembra que nesses 2 próximos bytes que nós temos do campo de dados, para esse sinal de TPS, eu vou converter esse valor, ele vai estar 100 unidade. Eu preciso converter de um valor 100 unidade para porcentagem. Eu preciso de um fator multiplicativo para fazer essa conversão. Esse valor multiplicativo vai ser justamente o que está na tabela que a FT especifica para a gente. Ok? Então, é basicamente isso, pessoal. A CAN da Fueltech. Então, só revisando um pouquinho, vocês vão ver então que ela é composta. Nós temos os dados. Esses dados eles estão dentro de 4 bytes. Esses 4 bytes, então, nós temos os primeiros 2 bytes dos 4 bytes de cada dado. Primeiros 2 bytes, ele nada mais é do que um ID daquele sinal. E depois nós temos o valor daquele sinal. Ok? Essa mensagem ela pode estar empacotada em uma mensagem só ou numa sequência, numa segmentação de pacotes. Essa segmentação, quem vai definir isso também vai ser o protocolo. Então, quando o meu primeiro byte vier valor FF do meu Data Field ID, eu sei que o meu Data Field for 2, meu primeiro campo de dados, meu primeiro byte do campo de dados for 0, eu sei que vem segmentado, tem uma sequência vindo por aí. Quantos são? Quantas mensagens são? É simples, é só saber qual que é o valor que tem aqui nos 2 primeiros bytes, no byte 1 e no byte 2, pego esse valor, se deu 15, eu sei que é uma sequência de 15 bytes. Então aqui eu estou transportando 5, eu vou transportar mais 7, então eu tenho faltando só 3, então eu vou transportar mais 3, então eu sei que é uma sequência de 3 mensagens, então vai ter a 00, 01 e 02. Se, por exemplo, eu fosse transportar, se aqui viesse 10, ok? Se eu pegar 10, eu sei que eu só vou transmitir 10 bytes. Então 10 bytes cabem em 2 mensagens. Então vai ter a mensagem 00. No campo de dados, o primeiro byte vai ser 00. Vou transportar 5 bytes. E depois eu vou transportar mais 8, só que eu vou utilizar só os 5. E o primeiro byte aqui vai ser 01. Por quê? 00 é o primeiro segmento. 01, segundo segmento. Se vier FF nesse ponto, eu sei que o primeiro valor, se meu primeiro byte for FF, eu sei que ele não está segmentado. Tudo que eu vou transmitir está nesse valor, nessa única mensagem. Ok? Então, só revisando a parte do ID, o ID ele é composto pelo Product ID, pelo identificador do produto. O identificador do produto é dividido então em 2 pedaços, no tipo de produto da FT e no valor único também do produto. E depois eu divido pelo tipo de dado, como a gente falou, geralmente é 02,
que vai vir aqui, e depois eu tenho o ID da mensagem. Será uma mensagem 600, 601, 602, que são mensagens com conteúdo no campo de dados definido, ou se ele for 0FF, 1FF, 2FF, 3FF, que aí ela pode ser segmentada ou não. Ok? Então, como que vai ser o seu processo de utilização da Cana FT? Você vai pegar uma ferramenta, por exemplo, um Canalizer, e quando você plugar lá, você vai ver o ID da mensagem e você vai ver o campo de dados. Então, não é simplesmente você usar um arquivo DBC para você fazer a tradução disso tudo. Você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse ID, os seus 29 bits do ID, você vai ter que dividir em 15, os 15 últimos, os 3 do meio e os 11 finais. Se você pegar, por exemplo, se eu estou usando só uma FT600, eu sei então, se eu só tenho um produto da FT na rede, eu sei que o único produto da FT que está mandando aquela mensagem na rede, então, por exemplo, se vier uma mensagem 600, eu sei que a mensagem 600 aqui no ID, nos 11 primeiros IDs, se vier 600 aqui, eu só tenho uma IC UFT 600 na rede, eu sei que aquele valor, tudo que está ali no campo de dados é uma mensagem definida. Então, a mensagem definida aqui, eu sei que o 600 que vier aqui está falando para mim, eu sei que o produto é o único que está conectado na minha rede CAN, que vai ser uma FT600. Então, eu sei que aquela minha ECU do motor, por exemplo, está enviando para mim essa mensagem. Então, eu sei que os primeiros 4 bytes daquela mensagem estão transportando para mim o valor do TPS. Depois, meus próximos 4 bytes estão transportando para mim o valor do MAP. Os próximos 4, temperatura do ar. E por último, os próximos 4... os próximos 2, né? Tudo 2 aqui. A temperatura do ar. Ok? Aí sim nós temos 8, desculpa. Então é 2, 2, 2 e 2. Então, TPS, MAP, ar, temperatura do motor. Ok? Então é isso, pessoal. É assim que a gente vai utilizar o protocolo da CAN, da FT. Realmente é bem organizado. Vocês vão ver que ele não é um protocolo tão simples, não é tão bobo, porque ele foi muito bem organizado e muito bem pensado. Para você ter a possibilidade de, por exemplo, ligar vários componentes da FT iguais na mesma rede. Por exemplo, várias medições de som da Lambda ao mesmo tempo com os condicionadores da FT, ou vários sensores de EGT. Ou se você, por algum motivo você usa, por exemplo, duas FTs 600, duas FTs 500 no mesmo veículo, por exemplo. Está fazendo um barco com 2 motores, sei lá. Você quer ligar dentro de tudo essas CANs, interconectar elas, ou coletar seus dados. Então, se você quer, por exemplo, utilizar um switch panel, né, o painel de chaves dos botões da FT em conjunto com um módulo que você já tem, é possível utilizar. Vocês estão vendo aí, é só você ter essa capacidade, ter recurso para conseguir identificar os identificadores, fazer a tradução dos identificadores, reconhecer o Product ID, o Data Field e o Message ID. Depois você sabe o que vai estar transportando lá dentro dos sinais no campo de dados. Ok? Lembrando então que nós temos mensagens com campos definidos. Cada 2 bytes é um sinal. Nas mensagens 600, 601 e 602. E nós temos mensagens com conteúdo não definido na posição. E pode estar segmentado. Que aí são as mensagens 0FF, 1FF, 2FF e 3FF. Ok, pessoal? Então, se ficar alguma dúvida ou algum questionamento, só falar com a gente, mandar lá no nosso Instagram. Faça um comentário no nosso Instagram. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E a gente vai anunciar aí na próxima semana quando que vai ser a live para a gente tirar as dúvidas com relação aos outros vídeos, com relação à CAN e também, principalmente, com relação a esse novo vídeo aqui, onde a gente explica um pouquinho de como é o protocolo CAN da Fueltech. Ok? Então, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo se você gostou. Para a gente é muito legal saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, se vocês estão entendendo ou não. Assistam, para quem não assistiu os outros primeiros 2 vídeos, assistam lá, é um conteúdo que é complementar a esse. E fica aqui, nós teremos novos vídeos, o próximo vídeo que vai ser lançado dessa sequência de CANs é como utilizar CAN numa aquisição de dados da Cosworth, né? O antigo PI que usa na Stock, por exemplo, ou na Porsche Cup. Ok? Muito obrigado mais uma vez, deixe seu comentário tanto aqui quanto no Instagram. E muito obrigado, compartilhe com seus amigos aí, todo mundo que usa Fueltech, quer desenvolver, por exemplo, um sistema que use Arduino com Fueltech, ou um sistema de aquisição de dados com Fueltech, ou quer utilizar algum equipamento da Fueltech,
priorizem aquilo que é de casa, né? Vamos usar aquilo que foi desenvolvido por brasileiros, que fortalece o mercado de trabalho no Brasil e aquilo que é nosso, ok? Muito obrigado a